Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vim falar para vocês sobre um assunto que eu tenho reparado muito nas pessoas. E eu acho que as pessoas que têm uma vida com Deus mais de antigamente, mais velhas, já têm um bom tempo de vivência, já reparou isso há muito tempo, mas é algo que eu, que estou crescendo a minha fé com Deus, eu tenho reparado. As pessoas não querem ter uma vida com Deus, elas não têm o mínimo de interesse. E isso, como eu tenho visto isso? A galera da minha idade é o que eu mais reparo isso porque eu convivo com eles. Então, é você entender que o pessoal não vê a mínima importância. As pessoas hoje em dia têm focado em só ganhar dinheiro, de só ter uma vida, de querer ter dinheiro, de querer ter isso, aquilo, de querer ter o celular do momento, de querer ter a roupa do momento, de querer ter o tênis do momento, e não se entende um pouquinho. As pessoas da minha idade não falam uma vez de Jesus, se não é de zombaria ou se não é para brincadeira. Eu acho tão interessante porque o pessoal que às vezes tá na escola, gente, eu não julgo, eu não tô julgando eles, na verdade. Eu tô falando uma coisa que eu já reparei a conversa da galera da minha idade e é muito engraçado, porque eles falam de todos os assuntos e nenhuma vez falam de Jesus. As pessoas não veem, na verdade, os adolescentes e a galera da minha idade, na verdade, não veem vontade de encontrar Jesus. Não veem um pouquinho de interesse. E eu não falo isso pra vocês porque eles são obrigados a aceitar Jesus. Porque a pessoa, ela tem que ter um amor por Jesus, ela tem que criar aquela vontade, né? Mas é porque é algo que tá acontecendo aqui na minha cabeça é tão estranho. É tão estranho você conhecer Jesus, saber quanto ele é bom e ver pessoas que não têm isso na mente, que não se importam nem um pouco, que não têm uma vontade mínima de conhecer a Deus. E anunciar o evangelho, na verdade eu podia não. Tem pessoas que chegam e falam, ó, você vai pro inferno porque você tá fazendo isso e aquilo. Mas pra mim, o evangelho não é isso. Por mais que as pessoas desse mundo que fazem a besteira toda e que se no último dia, no último tempo que elas tiverem não aceitarem Jesus, não pedirem perdão, eu sei que esse é o fim delas. Elas vão pro inferno. Se não aceitarem Jesus, se não tiverem uma vida com ele e se não pedirem perdão no último tempo e não tentar aceitar Jesus, esse é o fim dela. Ela vai pro inferno. Mas o evangelho não é isso, não é você apontar o erro do outro, sendo que você tem erro. É você anunciar a palavra do Senhor com amor. Porque Jesus, ele foi amoroso, ele foi humilde. Então não tem como a gente querer ser um bom cristão sem ser igual a Jesus, sendo humilde, falando com amor e com carinho. O evangelho não é você, quando você for anunciar o evangelho, você tapar o erro das pessoas, achar que, ó, você tem que aceitar Jesus, mas os seus erros não tem problema nenhum, não. Não. Mas não é você acusar também. Então, eu não posso chegar lá e falar, ó, você tá errado, você vai pro inferno, você isso. Não existe isso. Só que é bizarro. As pessoas não têm o mínimo de interesse por Jesus. As pessoas não procuram nem perguntar sobre o que é Jesus. E às vezes eu fico me perguntando, como eu posso falar de Jesus para aquelas pessoas? Jesus, como eu posso falar para aquelas pessoas de Jesus? É uma coisa que eu fico me perguntando, Senhor, como eu posso fazer, Pai, para conseguir ser um espelho bom dentro daquele lugar, para aquelas pessoas conseguir falar de Jesus para elas? Porque às vezes parece que é uma coisa impossível. E que para mim, na minha fé, porque eu sou humana, eu sei que na minha cabeça parece impossível, mas eu sei que Deus pode fazer, porque o Senhor faz o impossível, então tudo é possível para Deus. Mas é porque é algo que é muito, às vezes eu fico reparando, é muito diferente. É a gente entender que a galera que tá nesse mundo, que a galera que acha que a vida é só bebida, balada, é só coisa errada, a galera não se importa. É entender que esse pessoal não quer nada com Jesus. E você pode estar perguntando, Sara, então você chegar na conclusão que essa galera que não quer saber de Jesus não merece também conhecer Jesus. Não. Mas é você entender que a gente precisa pedir direção do Senhor para saber como a gente pode falar de Jesus para essa galera.
Eu que estudo uma escola pública, e a minha escola não é uma escola, né, evangélica igual alguns têm, né? Que bom que essa galera tem. Mas como eu estudo uma escola pública, e a maioria, na verdade, minha sala toda não tem um evangélico, no máximo pessoas ali que acreditam ali em Deus, acreditam na existência, mas não gostam de religião, de religiosidade. Então, eu que convivo com a galera que não tem uma vida ali muito com Jesus, é muito difícil você ver todos os assuntos que a galera fala e em nenhum momento tem Jesus no meio. E é triste porque você sabe que você tem que falar de Jesus, mas é tão difícil você conseguir fazer alguém se interessar por Jesus. Então, às vezes, a única maneira que a gente vê é só nas nossas atitudes. Já que eu não tô conseguindo muito falar de Deus pra essa galera, porque essa galera não tem interesse, não quer saber, porque é tão legal, gente, às vezes parece que você abre a boca pra mim falar de Jesus, bem sempre uma pessoa querer falar, ai, porque ela é cristã, ai, porque ela tá se achando tão melhor que os outros. É tão legal, gente, você ficar ouvindo isso, as pessoas acharem que você quer ser melhor que eles porque você anunciou a palavra do Senhor. Que você é porque você é cristã e você não entende a vida deles, sabe? E uma coisa que eu tenho reparado é que a galera que fala que cristão não respeita o pessoal do mundo é tão legal, é que você vê que quem não respeita é o pessoal do mundo. É o pessoal ali que não respeita. Você pode estar fazendo qualquer coisa. Ah, é porque ela é cristã que ela tá fazendo isso. Ela tá se achando melhor que eu. E são nessas coisas que você vai entendendo que não é só uma brincadeira, que a galera começa a achar isso. O pessoal acha que por você não fazer as mesmas coisas erradas que eles, você tá querendo ser melhor que eles. E ser cristão não é fácil. E são nessas coisinhas que a gente vê. E posso falar uma coisa pra você, por mais que a gente veja todas essas coisas, não é um pingo do que o pessoal, os apóstolos de Jesus Cristo, o pessoal de outros países estão passando. Tanta gente que morre por falar que é cristão, tanta gente que morre por ler a Bíblia, tanta gente que passa tanta dificuldade por falar que é cristão, e a gente que às vezes vive, ou que a gente que só tem um pouquinho, às vezes, de incomodação por ser cristão, a gente sempre tá reclamando. E isso eu falo por mim mesmo. Quantas vezes eu me vejo assim e falo, Jesus, tá difícil, eu quero sua ajuda. E depois eu vou olhar para a vida de pessoas que estão em outros lugares do país e sendo mortos, passando por dificuldades por falarem de Jesus. Então, por favor, a gente que não tá sendo morto ainda por falar de Jesus, por ser cristão, veja essas coisas e anuncie o evangelho. São nessas situações que a gente precisa anunciar mais ainda o evangelho. Então, eu sei que às vezes a galera tá achando ou não tá tendo interesse nenhum por Jesus, mas o mínimo que a gente pode fazer é anunciar o evangelho. Então, é difícil conviver no meio de pessoas que não querem um pouquinho de uma vida com Deus. É difícil. E uma coisa que às vezes eu sempre reparo é que quando uma pessoa tá sozinha, é sempre mais fácil você falar de Deus pra ela. Quando uma pessoa tá no meio de todo mundo, começa zombaria, começa um zoando, o outro falando que não, ela quer ser melhor que eu, ela tá se achando arrogante demais, tá sendo arrogante demais, ela tá querendo se aparecer. Então, ser uma pessoa cristã não é tão fácil assim. Mas tem pessoas que estão passando por mais dificuldades que você. E eu continuo com a mesma pergunta, que é que, na verdade, a mesma afirmação. As pessoas não querem saber de Deus. E isso é algo que sempre está na minha cabeça e é algo que está sempre explícito. O pessoal não tem o mínimo de interesse por saber de Deus. E são nessas coisas que você tem que entender que é mais ainda que a gente tem que falar de Jesus pra essa galera. E aí, que agora você deve estar se perguntando, e aí, Sara, é só isso? Não. Sabe o que acontece? A grande maioria das pessoas não tem interesse por saber quem é Deus também pelos maus exemplos de alguns cristãos. O que acontece?
São essas pessoas que discriminam e que derrubam o nome de Jesus. Quando você faz ou quando a gente tem uma atitude errada, não é o nosso nome que está sendo sujo, mas o nome de Deus, porque a gente carrega o nome de Jesus na nossa vida. Quando a gente aceita Jesus e as pessoas começam a saber que você é cristão, as pessoas começam a reparar mais em algumas atitudes suas. Se você faz alguma coisa errada, se você toma uma atitude errada, você não é cristão? É para você começar a entender que a galera sabe e a galera repara que a gente é cristão. Então, se você toma uma atitude errada, não é o seu nome que está sendo só sujo. Na verdade, não é só o seu, né? Porque o seu também vai ser. Mas é o nome de Jesus. E esse é o problema. Porque quando a gente erra, quem toma muitos dos créditos é Jesus. Aí a galera vai perdendo a vontade de saber. A galera acha que todos os cristãos são os mesmos, fazem coisas erradas. É que nem que vocês viram sobre o Profetinha, né? Que virou zombaria na internet. Sabe o que acontece? As pessoas vão começar a achar que todo cristão é assim, que todo cristão só quer saber de dinheiro, que todo cristão só fala coisa mentirinha, só quer saber de dízimo e de pegar dinheiro das pessoas. Esse é o problema. A galera começa a ver que as pessoas, que os cristãos são zombaria, e a gente só vai ser zombaria, sabe? E não é só o nosso nome, o nome de Jesus. As pessoas vão vendo que as pessoas que acreditam em Jesus só querem saber de dinheiro, só querem saber de falar de mentira. E esse é o problema, esse é o testemunho que a galera cristã vai carregando. E é o nome, primeiramente, o nome de Jesus, que vai sendo assim, ó, descartado. Que a galera vai vendo que só tem pessoas ruins cristãs e acha que todo mundo é assim. E não é assim. A galera, na verdade, o povo de Deus, de verdade, sabe que não se deve ser assim. Sabe que nós devemos ser humildes, que nós, por mais que nós sejamos, na verdade, sejamos falhos, tenhamos nossos erros, a gente sempre procura ter uma vida com Deus. A gente não é perfeito. A gente não quer saber só de dinheiro. A gente quer ter uma vida com Jesus. E a gente só quer que as pessoas saibam que Jesus ama elas. Amam elas. Então tem um versículo, que é Mateus 5:16, que diz assim: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. E esse versículo, aí está falando sobre ser sal e luz. E ele fala sobre isso. Quando a gente fizer e quando a gente tiver boas obras, boas ações, bons atos, não é a nossa luz que vai brilhar, mas a luz de Cristo. Então, às vezes você tá no meio daquela galera que acha que cristão é tudo igual, cristão é tudo errado. Tenha atitudes boas, seja humilde, tenha amor pelo próximo. E aí, não é o seu nome que vai ser louvado, mas o nome de Jesus. Então, seja ao contrário desse povo que está sendo. Seja luz no meio da escuridão. Seja o sal no meio de coisas sem sabor. Seja diferença. Então, ser cristão é sobre isso. É fazer a diferença onde o pessoal está perdido, o pessoal não conhece Jesus. E esse pessoal, as pessoas que vivem no mundo e que vão para festas, vão para baladas, elas não têm vida só felizes, tá? Só feliz. A pessoa com certeza chega em casa e sente um vazio. Só que a pessoa vai relevando até uma hora que ela vive sem se importar com nada. Então, não julgue o seu próximo. Você sabe que você tem erros também. A gente sabe que a gente tem erros também. Fale com amor. E seja diferença para que as pessoas possam ter interesse de conhecer a Deus. E por mais que eu tenha falado para vocês que a grande realidade e algo que sempre vem na minha cabeça, a ideia de que as pessoas não querem se interessar por Jesus, pegue essas coisas e module mais ainda sua mente e peça para que Deus possa te dar sabedoria e conhecimento de fazer com que as pessoas possam conhecer o nome dele, possam ter interesse, tá bom? Então é isso. Eu espero que Deus possa abençoar a sua vida
e que possa dar tudo certo. Porque a nossa vida não é totalmente fácil, mas com Jesus se torna tudo melhor. Beijão.